Que você conhece o GPT, isso a gente já sabe. Mas talvez não conheça alguma dessas funcionalidades que ele tem. O GPT lançou em 2022 e vem sempre se atualizando com o tempo. Inclusive com atualizações muito boas. Separei algumas aqui que podem ajudar bastante no seu dia a dia. A primeira, que é bem óbvia, mas muita gente não usa, é esse microfone aqui, embaixo do input do texto. Quando você clica, basicamente o que acontece é que ele vai captar seu áudio e transformar em texto. É algo bem óbvio, é algo bem besta, entre bastante aspas, mas no dia a dia ajuda muito, principalmente quando você precisa explorar ideias. Vamos discutir. Você digitar, quem tem a criatividade mais aflorada, a mente mais acelerada, percebe que o seu digitar não acompanha as suas ideias. E quando você vai escrever um texto mais longo, um pouquinho, algo do tipo, você acaba se perdendo. Já com áudio não, você vai colocando para fora já as suas ideias que tiver na sua cabeça. Vamos montar um aplicativo. Eu quero que você faça o front-end de forma simples e pura. E vamos discutir ainda, antes que você faça front-end, vamos discutir. Quero viajar. Vamos discutir lugares legais para viajar. Tá, legal, eu gostei de Jericoacoara. O que mais que a gente poderia ver nesse lugar? Quais são os passeios que tem? Quanto custa aí? Faça uma pesquisa profunda. Ao você falar com a sua entonação, colocando sua cabeça para funcionar, você tem muito mais clareza do que você está pedindo, você tem uma comunicação muito melhor com o GPT. Talvez você deixe ainda mais claro e procure sempre verificar as pontuações e se escreveu certo o que você estava falando, porque às vezes ele confunde, principalmente quando você vai falar de marca ou algo do tipo. Outra funcionalidade muito legal é essa aqui no canto inferior, chamada de Deep Research. Ele faz uma pesquisa bem mais profunda, detalhada e precisa sobre o que vocês estão conversando. Faça aí 3 planejamentos, um barato, um médio e um caro para ir para Jericoacoara, com tudo incluso. Faça preciso, coloque fontes, faça tudo. O período, coloque para o verão. Quantas pessoas vão ser 2 adultos. Você sairá de qual cidade? São Paulo. Quantos dias de viagem? Coloque 10 dias. 10 dias tá bom. 10 dias é legal. Outra coisa que ele já sugeriu é pra gente ligar as notificações, porque realmente demora bastante. Essa pesquisa ele faz bem profundo, demora muito. Mas você permitindo, quando finalizar, ele vai nos avisar aqui. Então vamos começar. Ele já falou aqui, ó, que vai montar 3 tipos de viagem. E nisso ele já começou. A gente consegue ver os detalhes, olha, ele abre até em outra aba aqui, pensando. Vou criar um novo chat, quando ele terminar eu volto. Outra coisa bem legal para explorar, na verdade a gente vai abrir aqui em configurações e procurar por personalização. Nisso, a gente tem esse customize ou customize o ChatGPT. Como que funciona? Aqui a gente vai personalizar para ele responder da forma que a gente gosta, da forma que a gente quer. Ele pergunta como que o ChatGPT pode chamar, eu deixei em vazio, mas pode colocar o que você quiser. O que você faz? Como eu divido essa conta com várias pessoas, né? A gente colocou engenheiro de software, veterinário, psicólogo e engenheiro de produção. Mas se você usa sozinho, que é o ideal, aí você coloca aqui o que você faz. Sua profissão, ser estudante, enfim. Quanto mais detalhado, melhor. Aí também não precisa ficar encucado com isso. Aqui, quais são os tratos que o GPT deve fazer? Eu coloquei para ele responder sempre em até 10 linhas. Não se preocupe, ele vai quebrar essa regra. Isso é comum, é normal. Até que o usuário diga o contrário, não quebra essa regra, sempre com emojis e estrutura de indentação. Isso aqui para mim é muito importante, porque eu odeio texto. Texto longo para mim é o calcanhar de Aquiles. Então eu sempre gosto de emoji e uma estrutura de indentação, de quebra de linha e tudo, que eu vou mostrar já já. Aqui, o que mais que o ChatGPT deve saber? Eu pedi para o próprio ChatGPT criar um textinho para isso e coloquei aqui, seu estilo de resposta. Use muitos emojis técnicos com função visual, como a caixinha para módulos, a chave para as ferramentas, foguete para o progresso, ideias, conceitos, alertas, decisões claras. Isso me ajuda muito. Vamos mostrar algum exemplo de resposta dele e vocês vão ver que uma boa organização visual deixa muito mais simples, muito mais fácil de você entender o que está sendo feito, de você só passar a vista e já entender o que está transmitindo. Priorize a resposta com visual limpo e escaneável, que é justamente só passar o olho. Divida sempre em tópicos com títulos claros e espaçamento agradável. Nada de blocos longos de texto, prefira quebra de linhas e parágrafos curtos. Use bullets, tabela, lista, hierarquia visual sempre que possível. Mantenha o tom estratégico, direto e moderno, como se estivesse colaborando com o criador do curso. Na verdade, isso aqui é de outro contexto. Também coloquei aqui meu computador é um MacBook, configurado em inglês, e o iPhone também configurado em inglês, porque eu sempre estou pedindo para ele ajuda, né, com algumas configurações, e ele fica me passando em português, e enfim, eu só coloquei para ficar mais fácil, mais rápido. Salvar. Vamos ver na prática. Ó. Estruture para mim uma dieta saudável de 3.000 calorias diária. Ele já começou com emoji,
de comidinha aqui, o braço. Já coloca um gráfico para mostrar dados, uma panelinha para o café da manhã, almoço, lanche e jantar e ceia. Isso aqui deixa tudo muito mais simples de se ver. Tipo, você já bate o olho, vê o café da manhã, é muito mais agradável, é muito mais rápido, cansa menos, é mais chamativo. No dia a dia, acredite, facilita a sua vida. Voltando aqui nas configurações, em personalização, nós podemos também ver aqui essa parte, ó, de memory, memória. Memórias salvas de referência, a gente pode deixar ativada, é muito interessante. E aqui, gerenciar memórias, memories. O que é que acontece? Quando você vai conversando com chats, ele vai salvando o que você está conversando. Isso ajuda muito para quando você entrar em um novo chat, ele entender já como você funciona, como você gosta de ser respondido, o que você conversou antes. Por exemplo, o conteúdo da semana passada do Instagram do usuário incluiu o GPT, criação de assistente cachorro Lex, tá. Então, isso vai ajudando de pouquinho em pouquinho. Se por acaso ele está respondendo de uma forma que você não está curtindo, se ele salvou alguma informação, tipo, pô, ele tá batendo na tecla disso, sei lá. Você falou de tubarão uma vez, ele salvou isso na memória, e aí tudo que você vai conversar, ele sempre leva pro tema de tubarão. Um exemplo mais radical. É só você vir e apagar. Isso aqui não... O usuário usa Mac e iPhone sempre em inglês. Ó. Inclusive, ele captou a mensagem que eu pedi para ele. Falei, cara, sempre em inglês, tá? Sempre considerar os nomes das configurações de menu em inglês para responder as perguntas selecionadas. Mas, sei lá, se eu vier nesse aqui, posso apagar e pronto. Ele para de falar de tubarões. Mais uma função muito interessante, que isso você vai ver pro ChatGPT de aplicativo, tá? Se você usa o ChatGPT no web, você já instala ele e usa como aplicativo no seu computador. E também só funciona para computador, no celular não funciona. Que é esse botãozinho aqui, ó, esse esquadro transferidor, não sei, esse triângulozinho aqui. Quando você clica, ele interage com outros aplicativos. Isso é muito bom, principalmente se você for desenvolvedor. Por exemplo, eu vou colocar aqui para ele se conectar com o Notes. E ele já pegou, ó, texto aleatório, que é justamente o título aqui. Se eu botar para rosa, ele já troca aqui, certo? Então, sem eu dar um contexto prévio, ó, isso aqui é um chat novo, sem eu dar um contexto prévio, me fale sobre. Vamos testar aqui. Me fale sobre. Sobre o quê? Resumo criativo do texto rosa. Cenário surreal, em uma terça-feira invertida, tudo é ao contrário imprevisível. Porque eu pedi também em outro chat, né, ele fazer um texto aleatório. Ó, era uma terça-feira invertida, quando o abacaxi flutuante decidiu se candidatar à presidência dos guarda-chuva, enfim, é um texto aleatório, foi exatamente o que eu pedi. Então, ele consegue entender, sem eu dar contexto prévio. Isso é bem legal. Deu o exemplo do Notes, mas vamos ver esse exemplo agora. Eu vou abrir aqui o code, certo? É uma pasta vazia, não tem nada nela. Mas eu vou até criar aqui um index.html. E aqui no GPT, ó, ele já reconheceu esse index.html. Crie um código básico de HTML, um Hello World. Beleza. Isso ele criou, eu posso copiar e colar lá, né? Mas também tem a opção de eu fazer assim, edite você o código que está lá. Ele mesmo vai se conectar com o VS Code e editar. Vou aplicar as mudanças e aqui, ó, no VS Code já foi aplicado. Faça alguma alteração perceptível nesse site. Vamos ver o que ele vai trazer. Mas já viu, ó, que ele já está planejando. Ele mesmo consegue aplicar. E aqui, ó, em forma de Git, né? Assim como a gente vê no Git, de alteração, o que foi que saiu, o que foi que entrou, basta aplicar e também foi alterado aqui. Isso é muito bom para quem é desenvolvedor. Desvantagens. Aparentemente só está disponível no Mac. Para Windows e Linux ainda está sendo desenvolvido. Então, se você tem Mac, aproveite, porque isso é surreal. Isso é muito bom, muito bom. A gente está falando de um código de 12 linhas. Quando a gente pega 700 linhas de código, ele vai certinho, edita só onde tem que editar. Você não precisa ficar copiando, colando. É só dar o comando aqui. Você mal toca no código, você só vai vendo, ajustando. Por aqui mesmo, você já vê o que foi que alterou e fala, cara, não, pelo amor de Deus, que Hello World é esse? Seja bem-vindo, parágrafo, não. Troca isso. Por aqui mesmo você já faz. Windows e Linux, espera um pouquinho que vai sair a atualização. Deve sair o mais rápido possível, porque isso é surreal. Mudou muito minha forma de programar. Mas para quem tem Mac, aproveita. Aproveita de verdade. Aqui no Deep Research, lá que a gente tava fazendo, Jericoacoara, viagem, ele ainda tá realizando. Tá quase acabando, né, aparentemente. E a gente consegue ver aqui os detalhes, ó, em tudo que ele pensou. Aqui tá em inglês, como o meu tá em inglês, ele fica em inglês. Na verdade, eu acho que sempre fica em inglês. Mas ele consegue ver, mas a gente consegue ver o que ele tá pensando. Vamos esperar mais um pouquinho aqui até sair. Deve sair em instantes. Terminou aqui o Deep Research. Cara, é o seguinte, ele trouxe muita coisa muito detalhada. Isso aqui, olha só a quantidade de detalhes que ele trouxe. Eu não vou ler porque, olha isso. Eu não vou ler, me perdoe. Deixa eu trocar aqui pro 4O. Resuma, pelo amor de Deus. Bem curto. Vamos ver. Cadê o resumo dele? Tá aqui, ó. Econômico. 6.400.
Hostel, voos com escala e passeios básicos. Intermediário, 12 mil, pousada boa, isso é para 2 pessoas, né? E Premium, 34 mil, hotel 5 estrelas, experiências exclusivas. Bacana. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos que tem vídeos muito bons sobre inteligência artificial. Te vejo em breve.